Ecos do Além. Conto 1. O elevador para o outro lado. Eu nunca pensei que contaria essa história. Não porque eu não queria, mas porque, até hoje, eu não sei se foi real ou não. O que aconteceu comigo naquela madrugada é algo que eu tento esquecer todos os dias. Mas esquecer não é uma opção quando algo dentro de você mudou para sempre. Eu era apenas um cara normal. Tinha acabado de perder meu emprego e estava desesperado por uma grana rápida. Não tinha família por perto, não tinha amigos que pudessem me ajudar. Então, quando vi um anúncio de zelador para um prédio comercial no centro da cidade, aceitei sem pensar duas vezes. O salário não era grande coisa, mas a parte boa era que o turno era noturno e eu não teria que lidar com ninguém. Ou pelo menos era o que eu achava. Esse prédio, havia algo nele, algo errado. Desde o primeiro dia senti que não deveria estar ali. As lâmpadas do corredor piscavam o tempo todo. O elevador fazia barulhos estranhos, como se houvesse algo se arrastando dentro das paredes. E os funcionários nunca falavam sobre isso, pelo contrário. Quando eu tentava comentar, eles apenas trocavam olhares e mudavam de assunto. Naquela noite, eu estava sozinho. Passava das 3 da manhã. O silêncio era absoluto. Meu rádio estava mudo. Nenhum segurança chamou, nenhum barulho de carros na rua. Era como se o mundo tivesse parado. Foi quando o elevador chegou. As portas se abriram sozinhas. Eu não havia chamado, mas ele estava lá, esperando, e eu fiz a pior coisa que poderia ter feito. Entrei. A luz lá dentro era fraca, piscando como se estivesse prestes a queimar. O painel de botões estava velho, desgastado, como se milhares de dedos já tivessem pressionado aquelas teclas antes de mim. Mas o estranho é que todos os andares estavam apagados. Apenas um botão brilhava. O 13º andar. Eu não toquei em nada, juro por Deus. Mas antes que eu pudesse sair, as portas se fecharam sozinhas. Um frio percorreu minha espinha quando senti o elevador se movendo, subindo. Cada andar que passava, o número iluminado no painel se acendia e apagava em seguida. 5, 6, 7. Meu coração começou a acelerar. Algo parecia errado. A cabine tremia levemente e um rangido metálico ressoava ao redor de mim, como se algo estivesse se retorcendo dentro das paredes do elevador, como se não estivéssemos sozinhos ali. Quando o número 13 brilhou no painel, o elevador parou abruptamente. Silêncio. As portas não abriram. Eu engoli em seco. O botão de abrir portas não funcionava. Meus dedos estavam suando. Apertei todos os botões, um por um. Nada. Nenhuma resposta. E então, eu ouvi um som. Uma respiração lenta e profunda, atrás de mim. Meu corpo travou. Meu instinto gritava para não virar, para não olhar. Mas a curiosidade, o medo, foram mais fortes. Eu virei e eu vi. Alguém estava ali, parado no fundo do elevador. Uma mulher. Ela estava descalça, com um vestido branco encardido. O cabelo preto e molhado caía sobre o rosto, escondendo seus olhos. Mas eu podia sentir. Ela me observava. Ela não se movia. Apenas respirava, pesado, como se tivesse acabado de correr uma maratona. Meu corpo inteiro se arrepiou. Tentei falar, mas minha voz não saiu. Meus músculos pareciam petrificados. Tudo o que eu conseguia fazer era encarar aquela figura e torcer para que fosse algum tipo de alucinação. Mas então, ela deu um passo à frente e o elevador despencou. Caímos no vazio. O peso da gravidade puxou meu estômago. Minha visão escureceu. Meu corpo flutuou por um segundo que pareceu uma eternidade. O barulho era ensurdecedor. E então, silêncio. O elevador parou. As portas se abriram. E o que eu vi não era o prédio. Não era o 13º andar. Era algo muito, muito pior. Eu não sei explicar. Aquilo não fazia sentido. O elevador parou. Mas não havia um corredor, não havia um andar. Havia escuridão. Uma vastidão negra, sem teto, sem paredes, sem chão. Apenas um vazio frio e opressor que se estendia além do que meus olhos podiam alcançar. Mas não era só o escuro que me assustava, era o que havia dentro dele. Senti meu corpo congelar. No meio daquele breu absoluto havia sombras se mexendo. Formas longas e distorcidas, humanoides, mas erradas. Seus movimentos eram desconexos, como se não pertencessem a este mundo. E então os olhos surgiram. Dezenas, centenas, pequenos pontos brancos brilhavam no escuro, fixos em mim, observando, esperando. Eu não conseguia respirar.
Meu instinto gritava para correr, fugir, fechar aquelas portas, mas eu estava paralisado. Foi então que senti algo, um toque gelado no meu ombro. Não deveria estar aqui. A voz era fraca, mas próxima, muito próxima. E então, as portas começaram a se fechar lentamente. Eu queria olhar para trás, queria ver de onde aquela voz vinha, mas algo dentro de mim dizia que se eu olhasse, nunca mais sairia dali. Então fechei os olhos. Respirei fundo, e quando as portas finalmente se fecharam, o elevador despencou novamente. Eu gritava, mas nenhum som saía. Meus ossos pareciam ser esmagados pela força da descida. Tudo ao meu redor girava. A cabine tremia como se fosse se desintegrar a qualquer momento. E então, impacto. Tudo ficou em silêncio. Quando abri os olhos, o elevador estava parado. As portas se abriram de novo. E dessa vez, eu estava de volta ao térreo do prédio. Mas algo estava diferente. O saguão estava vazio. Completamente vazio. As luzes piscavam. Os relógios estavam congelados na mesma hora que eu havia entrado. E o pior, a saída do prédio não existia mais. Onde deveria estar a porta de vidro, agora havia apenas uma parede de concreto. Eu corri. Meu instinto gritava para correr, fugir, encontrar uma saída. Mas não havia saída. O prédio não era mais o mesmo. As paredes estavam cobertas de uma camada grossa de poeira, como se ninguém tivesse passado por ali há anos. As lâmpadas piscavam, lançando sombras distorcidas no chão rachado. O balcão da recepção estava abandonado. As cadeiras da sala de espera estavam reviradas. E então percebi. O relógio ainda marcava a mesma hora de quando entrei no elevador. O tempo não existia mais ali dentro. Eu não estava sozinho. O som era fraco, mas se aproximava. Eu queria gritar, mas meu corpo não respondia. A única coisa que conseguia fazer era andar para trás, me afastando daquele corredor escuro. Mas a cada passo que eu dava para trás, o som ficava mais alto. E então, eu o vi. Na penumbra do corredor, havia alguém parado. Ou melhor, algo. A silhueta era alta e esquelética, os membros desproporcionalmente longos. A cabeça inclinada para o lado, como se me observasse com curiosidade. Os olhos não existiam. Apenas duas órbitas vazias, escuras, sugando qualquer luz ao redor. Mas não foi isso que me fez congelar de medo. Foi quando ele sorriu. Uma boca alargada demais para ser humana. E então ele começou a andar na minha direção. Os pés se arrastavam pelo chão, mas a cada passo ele parecia mais perto do que deveria estar. O corredor parecia se alongar e encolher ao mesmo tempo. O ar ficou denso, meu peito ardia, eu não conseguia respirar. Era como se algo estivesse sugando minha vida para dentro daquele lugar. Eu nunca havia passado por nenhuma situação como essa em toda a minha vida, onde duvido da minha própria sanidade. Então, sem pensar, fiz a única coisa que me restava. Eu corri de volta para o elevador. A porta parecia levar uma eternidade para abrir, e atrás de mim, o som continuava se aproximando. Mas não era só o som. O corredor inteiro estava mudando. As paredes estavam derretendo. Os números nas portas tremiam, como se estivessem sendo arrastados para algum lugar invisível. O chão parecia se abrir em rachaduras negras. E a coisa agora estava a poucos metros de mim. A boca ainda sorrindo. Os braços se esticando. Eu sentia o cheiro da podridão. Foi quando o elevador finalmente se abriu. Entrei de um salto e apertei o botão de qualquer andar. Eu não me importava mais. Eu só queria sair dali. A última coisa que vi antes das portas se fecharem foram aquelas mãos demoníacas tentando atravessar a abertura. Então, silêncio. O elevador começou a subir. Dessa vez, devagar. Os números passando no visor, um por um. 5, 6, 7. O elevador parou. As portas se abriram e eu estava de volta. De volta ao andar do arquivo morto. O mesmo andar de onde tudo começou. Mas algo estava diferente. O lugar estava limpo. Os arquivos estavam organizados. O cheiro de mofo havia sumido. O relógio finalmente se movia de novo. Mas eu não era mais o mesmo. Eu saí do elevador com as pernas bambas, sentindo como se algo ainda estivesse preso dentro de mim. Algo que eu nunca conseguiria explicar. Eu saí do prédio naquela noite, pedi demissão na manhã seguinte e nunca mais voltei. Mas até hoje, às vezes, no meio da noite, eu ainda ouço o som daquele elevador descendo, indo para algum lugar onde ninguém deveria ir. Eu passei os dias seguintes em um estado de confusão absoluta. O que aconteceu naquela noite? Eu realmente estive ali? Ou minha mente estava brincando comigo?
Cada vez que eu tentava racionalizar, as memórias voltavam de forma distorcida, como um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Por um tempo, eu considerei todas as possibilidades. Teria eu atravessado para outra dimensão, como aquelas histórias de Sete Além? Ou talvez fosse o prédio? Algo nele estava errado desde o começo. O elevador, os corredores, aquele silêncio absurdo. Foi só depois que comecei a pesquisar mais sobre o prédio que encontrei algo que me fez gelar por dentro. O antigo zelador. O nome dele era Vicente. Ninguém falava sobre ele. Os registros eram escassos, quase como se tivessem sido apagados. Mas um funcionário mais velho, depois de muita insistência minha, me contou a história. Disseram que Vicente era um homem recluso, trabalhava no prédio há décadas. Um dia, ele simplesmente sumiu. Sem aviso, sem deixar rastros. O detalhe mais bizarro, a última vez que alguém o viu, ele entrou no elevador, tarde da noite, e apertou o botão do 18º andar. O mesmo andar que, supostamente, não existia. Diziam que, de vez em quando, o elevador parava sozinho, e as câmeras de segurança captavam ruídos estranhos. Arranhões no chão, como se alguém estivesse tentando sair de dentro dele. Alguns juravam que, se ficasse sozinho no prédio de madrugada, poderia ouvir uma respiração baixa ecoando pelos corredores. Eu deveria me sentir aliviado por ter saído de lá inteiro. Mas às vezes, quando estou sozinho à noite, me pego duvidando da minha própria sanidade. Será que escapei mesmo? Ou algo daquela noite ainda me acompanha? Se você chegou até aqui, parabéns. Nem todos têm coragem de encarar o desconhecido até o fim. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva. Comente aí o que achou. E se você tem uma história assustadora para contar, envie seu relato para o e-mail na descrição. Quem sabe, sua experiência pode ser a próxima a assombrar este canal. Nos vemos no próximo vídeo.